Olá, galerinha, primeiro ano, tudo bem? Vamos retomar nossas atividades PET 4, semanas 1 e 2. Pessoal, o assunto de hoje é tranquilo. Já trabalhamos lá no PET 2. Vamos ver se vocês se lembram, cujo tema é citoplasma e suas organelas. Semana 1, primeira questão. Nas células eucarióticas, o citoplasma representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. O material que forma essa região é viscoso, rico em água e íons que recebe o nome de... Pessoal, citoplasma tem outro nome. Então, nós podemos chamá-lo também de citosol, que é aquele espaço compreendido entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Tudo bem? Questão 2. No citoplasma de uma célula eucarionte, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas genericamente de... Então vamos lá. A célula se divide em 3 compartimentos: envoltório externo, membrana plasmática, lá no seu interior está o núcleo. O espaço compreendido entre o núcleo e a membrana nós chamamos de citoplasma. Percebe que tem aqui várias estruturas mergulhadas no citoplasma. E essa estrutura nós chamamos de orgânulos ou organela citoplasmática. Ok? Portanto, letra E está correta. Questão 3. Na coluna da esquerda, encontram-se nomes de organelas celulares e na coluna da direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas colunas. Ou seja, na nossa esquerda, as organelas, à nossa direita, as suas respectivas funções. Então vamos da direita para a esquerda. Síntese de ATP. Que vem a ser síntese de ATP? Dentro da célula ocorre a quebra da glicose, que é uma molécula altamente energética, e essa energia é liberada na forma de ATP. E esse processo é chamado de respiração celular, que ocorre especificamente dentro das mitocôndrias. Portanto, a relação correta seria 3A. Tá ok? Formação de grãos de secreção, onde ocorre complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, também chamado aparelho golgiense, que formam vesículas que ele chamou de grãos. E essas vesículas, muitas das vezes, levam substância até a membrana da célula, que nós chamamos de secreção celular. Exemplo, proteínas. Ok? Então, a relação correta seria 5B. Tá ok? Síntese de proteínas ocorre no ribossomo ou ribossomos. Portanto, a relação seria 1 com C. Digestão intracelular dentro dos lisossomos. A relação seria 4D. Neutralização de substâncias tóxicas, ou seja, desintoxicação da célula. Ocorre especificamente aqui, retículo endoplasmático liso ou agranular. 2 com E. Portanto, ficou como alternativa correta, letra C. 1 com C, ribossomo, síntese de proteína. 2 com E, retículo endoplasmático, neutralização de substâncias tóxicas. 3 com A, mitocôndria com a respiração celular, que é a produção de ATP. 4 com D, lisossomo com digestão intracelular. Finalmente, 5 com B, complexo de Golgi com formação de grãos de secreção. A nossa alternativa C está correta, ok? Questão 4. Quais das estruturas apresentadas abaixo são comuns no citoplasma de células procariontes e eucariontes? Bom, pessoal, aqui tem um modelinho para você comparar as duas, né? Esse pontinho chamado de ribossomas, que é o ribossomo, onde ocorre a produção de proteínas, comum para as duas células. As organelas, digamos, membranosa, que aparece nas células eucarióticas, não tem nas procariotas, tá ok? Só o ribossomo, se tratando de organela citoplasmática, comum para as duas, tá ok?
Está aí letra D como resposta. Questão 5. O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. A porção de retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteína e recebe essa denominação em virtude da presença de o que está presente na membrana do retículo endoplasmático granuloso ou granular ou rugoso, é essa estrutura aqui, ó, nós chamamos de ribossoma ou ribossomo, local onde ocorre a síntese de proteína. Tudo bom? Então vem letra C como resposta, ribossomos aderidos à membrana do retículo. Mas foi rápido, hein? Então vamos para a semana 2, o assunto núcleo celular, também trabalhado lá no PET 2. Vamos ficar aqui como uma espécie de revisão, pode ser? Questão de número 1. Dos constituintes celulares a seguir relacionado, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-los dos procariontes? Bom, se você não se lembra, células procariontes não têm núcleo definido. Por quê? Porque não tem carioteca ou membrana nuclear, ou seja, o envoltório nuclear. Ele só está presente em células eucariotas ou eucariontes. Portanto, letra D está correta, ok? Questão 2. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto os indivíduos eucariontes elas se encontram no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que, vejamos letra C, o núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula do DNA. Está correto, pessoal. O DNA se encontra no núcleo da célula, o DNA que faz o RNA e o RNA que produz a proteína, ambos no núcleo da célula, tá? Embora a produção de proteína seja no citoplasma, mas o RNA e o DNA são sintetizados dentro do núcleo. Posteriormente, o RNA, digamos ribossômico, se junta com as proteínas e forma o ribossomo, que desloca para o citoplasma onde ocorre a síntese de proteína. Mas todo esse comando parte-se do núcleo celular. Tudo bem? Portanto, letra C está correta. 3. A maioria das células eucarióticas apresentam um núcleo. Entretanto, algumas podem apresentar 2 ou até múltiplos núcleos, ou seja, vários núcleos. Existem ainda aquelas que, depois de especializadas, ou seja, maduras, tornam-se anucleadas, não tem núcleo, tais como, deixa eu adiantar para vocês, tem um grupo de células chamadas hemácias de mamíferos, que são glóbulos vermelhos do sangue. Essas células, quando maduras, perdem o núcleo, são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões até as células. E aqui tem um exemplo clássico para você. Percebe que essa célula não tem núcleo, tá? Então, são hemácias de mamífero quando especializadas ou maduras. Portanto, letra B é a nossa resposta. 4. Sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada carioteca. A respeito dessa estrutura, marca a alternativa incorreta, ou seja, marca aquela que esteja incoerente com a carioteca. Vejamos a letra A. A carioteca é formada por uma única membrana que apresenta diversos poros. Que a carioteca apresenta diversos poros está correto. São buracos, orifícios que permitem a troca de substâncias entre o citoplasma e o núcleo da célula. Mas ela não é única, ela é dupla. Então a carioteca contém 2 membranas, dupla membrana. Por isso, a alternativa está incorreta, letra A, ok? 5. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos, que são
Vejamos, começando pela carioteca, que é perfurada, percebe que tem vários buraquinhos, orifícios chamados poros, por onde passam substâncias, ora do núcleo para o citoplasma, ora do citoplasma para o núcleo. Troca de substância entre o núcleo e o citoplasma. Isso é permanente, tá ok? Ainda tem a parte, digamos, mais escura no interior do núcleo, alta concentração de RNA e proteína, nós chamamos de nucleolo. Cromatinas são filamentos muito finos e longos, nada mais do que uma composição de DNA mais proteínas, tá? Que forma a cromatina. À medida que esses filamentos vão se enrolando, ficando mais densos, vão formando, nós chamamos de cromossomos, tá ok? Que é o material genético. E finalmente, o nucleoplasma, semelhante ao citoplasma, é todo esse material que preenche o espaço do núcleo celular. Tá bem? Então fica como resposta, alternativa C, carioteca, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Ô, pessoal, mas você acabou tão rápido e tranquilo, né? Foi fácil, não? Beleza, como eu disse para você, esse assunto já havíamos trabalhado lá no PET 2. Então ficou aqui como uma espécie de revisão. Aguardo vocês na próxima etapa, né? Ainda com o PET 4, semana 3 de 4. Um abraço a todos e até a próxima.